agora, imediatamente, ao próximo expositor no painel, e eu vou passar a palavra à minha queridíssima amiga, professora Susan, que então disse: Sérgio, eu quero fazer a apresentação dele. Então, tá bom, aqui todos conhecem ele no Brasil, ele é o rei das mídias sociais no âmbito jurídico, mas a Susan vai fazer a apresentação. Professora Susan. Boa noite, Sérgio. Eu quero agradecer a apresentação da nossa antecedente palestrante, juiz Zafferoni, que era uma discussão muito fantástica, muito profunda, e também do ministro Pimento, também absolutamente excelente ensinamento dos professores, dos mestres fantásticos. Agora, neste momento, Sérgio, tenho a alegria de apresentar o meu colega, queridíssimo colega, Pedro Lenza, doutor Pedro Lenza, o meu colega, equipe no Boston College, nesses últimos 3 anos, que está com a nossa equipe de programas internacionais. Temos um grande projeto com ele, muitos projetos com eles, pero a característica mais importante é a sua compaixão sobre o tema da democratização do ensinamento em todo o mundo. É uma grande pessoa, de grande caráter. Te apresento com muita alegria, doutor Pedro Lenza. Boa noite a todos. Queria saber se estão me escutando bem. Beleza? Perfeito. Muito bom. Queria de imediato agradecer as palavras da minha amiga professora Susan, dizer que é uma grande honra, uma grande emoção estar durante esse período como visiting scholar no Boston College Law School, onde eu tenho realmente aprendido muito e tentado contribuir de alguma maneira com essa ideia mesmo de democratização do ensino. Então, muito obrigado pelas palavras, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui. Professora Susan, cujo português já está tão avançado que me deixa muito feliz, assim como o querido professor Zaffaroni, são grandes mestres aí, já falando o português fluente, muito emocionado. Eu gostaria também de agradecer ao ministro Pimenta, que divide este painel, parabenizando pela sua palestra, e aos demais colegas que estão presentes. E, acima de tudo, dizer que é uma grande responsabilidade e honra, professor Sérgio Torres, o convite de estar aqui ao lado de juristas de 17 países para tentar contribuir alguma coisa sobre o acesso à justiça, num evento que faz homenagem muito precisa e importante a 3 importantes professores: Brian Garf, nós estudiosos de acesso à justiça, todos nós estudamos o seu relatório de Florença, o Access to Justice, que foi traduzido para o Brasil, e agora eu tenho a grande responsabilidade, eu que estudei acesso à justiça durante o meu mestrado e o doutorado, tenho a grande responsabilidade e o desafio de estar no projeto Global Access to Justice, esse projeto que agora, depois de 40 anos do projeto de Florença, a gente está estudando para apresentar novamente um segundo projeto, e eu faço parte com muita honra desse Global Access to Justice, que está analisando de modo comparativo África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, América do Norte, Europa e Oceania. Então, portanto, é uma grande alegria e honra estar aqui. Professor Brian Garf está à frente do projeto e juristas de todo o mundo. Então, logo a gente vai apresentar esse relatório de acesso à justiça. É um relatório, é a versão atualizada do projeto de Florença, portanto, 40 anos depois. Então, vem muita coisa boa, muita coisa nova. Estamos falando hoje não só em 3 ondas renovatórias do processo, mas numa 4ª, numa 5ª onda renovatória do processo. Então, vem novidades aí neste projeto.
agradeço também a oportunidade de estar em um evento que faz homenagem a Kazuo Watanabe. O professor Watanabe é realmente o grande mestre de todos nós. Eu que fui orientando durante 10 anos de mestrado e doutorado na USP, da professora Ada Pellegrini Grinover, eu digo que é uma grande satisfação estar ao lado do professor Watanabe, que realmente trouxe muita influência para todos nós, não só pelo jurista que é, mas especialmente pela relação que tinha com a nossa querida Ada, que infelizmente nos deixou faz tempo, podia estar aqui hoje, né? Esse certamente seria um evento em que a professora Ada estaria aqui sendo homenageada. Então eu queria talvez dedicar minha palestra à professora Ada Pellegrini Grinover por tudo que ela representa na minha vida, como a minha orientadora do mestrado e doutorado. Sou muito grato a tudo que ela representou e tudo que ela fez por mim. Então o professor Kazuo, que chamava ela de a minha irmãzinha, né? É uma alegria estar aqui ao seu lado, professor Kazuo, em sua homenagem, e dedico, se ela era a sua irmãzinha, ela era uma grande mãe para mim, né, a professora Ada, e eu sou muito grato a tudo o que ela fez para mim. E também a Justice Hines, que eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui no Boston College, e tivemos um webinar extraordinário, Susan, com Justice Hines, que realmente tem uma história de vida impressionante. Vale a pena aqueles que não assistiram ao webinar. Eles estão todos disponíveis até postei no meu YouTube, quem quiser dar uma olhada, mas também no Vimeo do Boston College, na revista do Boston College, depois a gente pode divulgar. Mas quando a Justice Hines falava sobre o precedente Brown v. Board of Education, ela traz a informação extremamente densa de que quando foi decidido este precedente em que reconheceu a teoria do treatment as an equal, ou seja, afastando aquela tradicional teoria da Suprema Corte dos separados mais iguais, em que se admitia o tratamento diferenciado entre pessoas brancas e pessoas colored, que eles usavam traduzir como negras aqui, e que certamente a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela estimulou o preconceito na sociedade norte-americana, não tenho a menor dúvida, aquela anterior, mas ela conta que na data do julgamento ela tinha 7 anos de idade e ela, portanto, frequentava as escolas públicas nos Estados Unidos. Ela com 7 anos, frequentando as escolas públicas Susan, me corrige, Mississippi, que era o estado que ela... Mississippi, um estado que todos sabem pela história, um estado que foi o último a afastar a ideia do segregacionismo nos Estados Unidos, e ela conta que, apesar da decisão, ela só vem a reconhecer alguma coisa de mudança nessa discriminação quando ela entra, salvo engano, ela chegou a falar, acho que era no college ou na universidade, ou seja, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos não teve efetividade, especialmente em muitos estados do Sul, e precisou uma segunda decisão para forçar valer a primeira decisão e todo o desencadeamento que se observou de movimentos na sociedade americana. Os civil movements, os movimentos civis de conquistas de direitos foram impulsionados pela decisão judicial. Então, é uma grande alegria estar num evento com homenagem a 3 grandes personalidades que fazem parte da minha história e da minha vida, e ao lado de colegas que, no mesmo sentido, também apresentam essa importância. Então, a gente fala, dentro desta ideia de acesso à justiça, e usando a feliz expressão do professor Kazuo Watanabe de acesso à ordem jurídica justa, nas ondas renovatórias do processo, e a grande preocupação inicial de se fazer com que se pudesse entrar no Poder Judiciário. Ou seja, havia um grande problema que era entrar no Poder Judiciário. Eu não estou nem dizendo o que iria acontecer depois que se entrasse no Poder Judiciário, mas a grande primeira dificuldade era o ingresso no Poder Judiciário. Até porque eu trago aqui uma expressão bastante importante
de James Matthew, que escreveu em 1830, a seguinte frase, o seguinte aforismo. Eu vou falar em inglês, depois faço a tradução, mas isso foi muito marcante. In England, justice is open to all, like the Ritz Hotel. Ou seja, na Inglaterra, a justiça está aberta para todos, como o Hotel Ritz. O Hotel Ritz é um hotel, estou falando lá até na época, né? Isso foi resgatado em 1955 por Maguire, um hotel de extremo luxo, né? Então, portanto, o acesso à justiça era como entrar no hotel de luxo, ou seja, não havia acesso à justiça. Então, essa é a grande preocupação de se ingressar. E aí surgem perspectivas ou se busca encontrar mecanismos de superação de se ter alguém que pudesse representar aquele que não tem como contratar um advogado. Então, a gente passa a destacar a garantia fundamental prevista no direito brasileiro do acesso à justiça. Esta previsão, ela surge pela primeira vez na Constituição de 34, a chamada garantia da assistência judiciária. E ela se estende em todas as constituições até de 88, com exceção da Constituição de 37, porque, veja, no período ditatorial de 37, não havia a previsão da garantia fundamental de acesso ou de assistência judiciária. A grande novidade do texto de 88 é mudar a expressão, não mais fala em assistência judiciária, mas o texto de 88 ele é muito avançado, porque ele fala em assistência ou acesso ou assistência jurídica e não mais judiciária, integral e gratuita. Isso está previsto como direito fundamental no artigo 5º, inciso 34, assistência não mais apenas judiciária, mas jurídica, integral e gratuita, que tem em um trabalho pioneiro do professor Barbosa Moreira, um outro grande estudioso do acesso à justiça, Repro, a revista de processo 67-130, em que ele destaca justamente a importância da mudança da expressão acesso ou assistência jurídica, e não apenas judiciária, no sentido de que não é apenas uma assistência dentro do processo, para ingressar no processo, mas também uma assistência de orientação extraprocessual. Então, há um grande estudo de Barbosa Moreira nesse sentido da novidade da mudança terminológica. Mudança terminológica essa também que se verificou com a prescrição da garantia fundamental de acesso ao poder judiciário, ou do livre acesso ao poder judiciário. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Pontos de Miranda chama até de princípio da ubiquidade. Então, o que se tem de novidade aqui do 5º 35? O 5º 35, ele tem sim uma profunda alteração do direito fundamental que vinha previsto desde a Constituição de 46, porque antes de 88 se falava nenhuma lesão ou ameaça a direito individual. O texto de 88, ele retira a palavra individual e com isso, quando você tem somente a palavra direito, você tem sim que pensar que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito, não só o individual, como também o direito transindividual, meta-individual, supra-individual, que está conectado com a segunda onda renovatória do processo. Então, portanto, a essência do 5º 35, ela é fundamental. E várias discussões e teses e teorias que a própria professorada desenvolve, ela base ou sustenta basicamente com a mudança terminológica do artigo 5º, inciso
35. Esse é um outro ponto importante, porque quando você fala em acesso à justiça, você não tem que pensar apenas nesta visão atomizada do processo. A gente tem que pensar, acima de tudo, dentro da ideia de efetividade, de uma visão molecularizada. Salvo engano, é a expressão do professor Kazuo, a visão molecularizada do processo, e o 535, ele é fundamental nesse sentido, e todas as ações de processo coletivo. Até no seminário que tive a oportunidade de falar, eu sustentei que as decisões de caráter vinculante, seja do controle concentrado, seja da edição de súmula vinculante, seja da perspectiva da vinculação do precedente, numa ideia de mutação constitucional, do 5210, quando eu falo em controle difuso, este efeito vinculante das decisões, na minha visão, é também um dos aspectos de acesso à justiça, talvez dentro da ideia de terceira onda, do novo enfoque, porque a partir do momento que eu tenho efeito vinculante de uma decisão que produz efeito prático de garantia de direito fundamental, eu evito o ingresso. Então parece um contrassenso, mas você ter um resultado prático do processo que gera uma consequência de concretização de direitos e que, portanto, evita que você tenha que ingressar e bater as portas do Poder Judiciário, é, sem dúvida, uma perspectiva de acesso à justiça, ou acesso ao resultado e concretização do direito fundamental. Veja, por exemplo, o exemplo da súmula vinculante sobre a aposentadoria especial do servidor público, que ainda o Congresso Nacional não legislou, são 30 anos de inércia, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, alguns criticam a suposta, o ativismo judicial, mas muitas vezes o ativismo judicial vem depois de longos anos de inércia do parlamento que não cumpre o seu papel. Veja o artigo 5º, o artigo 37, inciso 7. Todo servidor público tem direito de greve, mas até hoje são 30 anos que o parlamento não legislou. Então, portanto, às vezes, eu não estou dizendo que sempre, mas em grandes situações, você percebe sim esta inércia do parlamento que gera um ativismo judicial de concretização. Então, fecho esse parênteses para dar sequência, então, ao papel da Defensoria Pública, que é uma carreira que ela surge em 88, no sentido de cumprir toda esta evolução das garantias e direitos fundamentais do acesso à ordem jurídica justa. A Defensoria Pública, quando surge em 88, ela surge muito tímida, porque era uma carreira nova que precisava se desenvolver, e eu poderia dizer que de 88 até muitos anos depois, ela não foi instituída. Era algo muito complicado. Você tinha a previsão de uma carreira extremamente importante para a efetividade do processo, mas que, na maioria dos estados, não foi criada. Você tinha o exercício do papel de assistência judiciária feito por procuradores do Estado, ou seja, desvirtuando toda a lógica de que você não faz sentido você atrelar a Defensoria Pública ao Estado, na verdade, atrelar ao Executivo. A Defensoria Pública tem que ter a sua autonomia para cumprir o seu papel, até porque muitas das vezes ela vai atuar contra o Estado, na maioria das vezes. Então, portanto, demorou muito, né, para que houvesse o fortalecimento da Defensoria Pública. E eu me lembro de ter participado de uma ação em que se discutiu na Suprema Corte a possibilidade da Defensoria Pública ajuizar ação civil pública depois da alteração da lei, tudo nesse sentido, a de 3943. E tive a grande honra de fazer a sustentação oral em nome da Associação dos Defensores Públicos. E aí, me lembro da ministra Carmen Lúcia, em seu voto, chamar a atenção no seguinte sentido: a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública? Essa é a pergunta que fica. A quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública? Então, felizmente, a Suprema Corte vem dando respostas importantes, firmes e veementes para o fortalecimento da Defensoria Pública. E aí a gente vê o papel do parlamento nesta perspectiva de fortalecimento da Defensoria Pública. E eu vou destacar a primeira emenda constitucional que tem esta preocupação,
que é a reforma do Poder Judiciário. Ou seja, de 88 a 2004, você leva todos esses anos, 2004, para que venha uma emenda à Constituição e estabeleça a autonomia funcional e administrativa, além da competência para a proposta orçamentária da Defensoria Pública Estadual. Veja que é a reforma do Poder Judiciário, que tem grandes novidades, que traz a novidade da efetividade do processo, de um processo num tempo razoável, mas deixa claro a necessidade de instrumentos para concretização desse direito fundamental, que já era parte de Tratado Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, mas que foi só constitucionalizado com a emenda 45. Então, portanto, a emenda 45, ela fortalece a Defensoria Pública Estadual, só que ela incide num grave erro, porque ela trata apenas da Defensoria Pública Estadual e não trata da Defensoria Pública do Distrito Federal, nem mesmo da Defensoria Pública da União. Esta inércia, esta omissão, este grave erro, que eu digo, cometido pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, pelo congressista, este erro foi atacado por 3 frentes. Primeiro, a propositura da ADI 4282, que tinha, aliás, quem foi o advogado ou apresentou o parecer foi o então advogado, hoje ministro Barroso, sustentando a ideia de se aplicar ou de se estender as garantias da Defensoria Pública Estadual para a Defensoria Pública do DF e também da União, numa ideia de uma instituição de caráter nacional e uno. Então, portanto, a ADI 4282 foi a primeira forma de atacar vamos dizer assim, o conservadorismo, o grande erro metodológico do Congresso Nacional. Aí, uma outra forma de se buscar esta alteração foi encaminhar uma proposta de emenda que foi chamada de PEC paralela da reforma do Poder Judiciário. Tudo que se percebeu de erro, eles destacaram da emenda 45 e encaminharam uma nova PEC, só que está até hoje tramitando, ou seja, demora, desde 2005, eles não decidiram essa questão, não julgaram nada da PEC paralela. Então, portanto, diante desta mais uma omissão, começou então a serem propostas emendas isoladas. E aqui entra a emenda 69 como primeira grande resposta para a Defensoria Pública. A emenda 69, ela transfere da União para o Distrito Federal a organização da Defensoria Pública. Então, portanto, caminha na lógica estadual. E a emenda 74 é a responsável para explicitar na Constituição, no artigo 134, parágrafo 2º, que já se sustentava, mas agora está escrito que essas garantias de autonomia funcional, administrativa e competência orçamentária é da Defensoria Pública da União, dos estados e aliás, dos estados, do DF e da União. Então, portanto, eu digo que a emenda 74 consagra esta desvinculação total da Defensoria Pública dentro da sua autonomia do Estado. Então, você não pode jamais vincular hoje a Defensoria Pública ao Poder Executivo. Isso violaria esta evolução no sentido de se ter uma instituição de proteção dos necessitados. Muito bem. É curioso que a emenda 74 de 2013, que assegurou a Defensoria Pública da União essas garantias, depois de 2 anos, olha que loucura, depois de 2 anos ela foi objeto de uma ADI, ADI 5296, proposta, ajuizada pela então presidente da República, Dilma Rousseff. 2 anos depois de existência da Defensoria Pública, a petição inicial, o pedido desta ADI, requer medida cautelar para declarar inconstitucional a emenda 74. Com o máximo respeito, é uma piada isso. Depois de 2 anos pedir medida cautelar para você enfraquecer a Defensoria Pública da União, que tinha o objetivo maior e, acima de tudo, de muitas vezes garantir direitos de necessitados que iam contra o Estado, o maior litigante da Suprema Corte. Então, portanto, de maneira coerente, a Suprema Corte não admitiu a medida cautelar, os fundamentos são fracos, na minha visão.
vício formal, porque sustenta que esta PEC, que deu autonomia para a Defensoria Pública da União, ela deveria ter sido encaminhada, ou o encaminhamento da proposta de reforma, pelo Poder Executivo, tentando aplicar aqui o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra C da Constituição, que é o dispositivo que trata de iniciativa reservada do Presidente da República. Então, vocês observam aqui que este argumento não faz sentido. Você tem aqui várias emendas que não são objeto de iniciativa do Presidente da República que mexem nessas questões, como, por exemplo, a própria criação do CNJ, vamos dar um exemplo da área trabalhista, a extinção dos juízes classistas. Se fosse isso, eu teria que dizer que a emenda 24 é inconstitucional, porque não foi encaminhada pelo Presidente da República. A criação de novos TRFs ou pela emenda 73, isso está sendo discutido na ADI 5017. Então, eu não quero me alongar, sei que o meu tempo já está estourando, né, Sérgio? Mas vamos caminhar, já estou com 23 minutos de fala, são 20 que eu tenho, né? Então, mas vamos caminhando aqui para o final. Esta ideia de não enfraquecimento da DPU, eu poderia destacar a resolução número 2821 de 2014 da OEA, que recomenda aos estados a concessão aos defensores públicos de independência e autonomia funcional, financeira e orçamentária e técnica. E nessa linha, um importante parecer do professor Daniel Sarmento, do Rio de Janeiro. E finalmente a gente chega na emenda 80. A emenda 80, ela é talvez a consagração de toda essa evolução. Porque o que a emenda 80 fez? Ela faz um monte de coisa, mas a mais simbólica, para mim, é a visão de você mudar os capítulos, as seções, melhor dizendo, as seções do capítulo 4, do título 4 da Constituição. Antes da emenda 80, quando você fala em funções essenciais à justiça, você tinha capítulo 4, funções essenciais à justiça, seção 1, Ministério Público, seção 2, Advocacia Pública, seção 3, Advocacia Privada, aliás, dia 11 de agosto, hoje, o dia dos advogados que eu faço homenagem, e na mesma seção 3, Defensoria Pública. O que a emenda 80 de 2014 faz? Ela cria uma seção nova e coloca, são funções essenciais à justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e seção nova, Defensoria Pública. Então eu vejo que é nesta mudança topológica da Constituição que está mais do que evidente agora que eu não posso confundir a Defensoria Pública com a advocacia. Tanto é que hoje, tanto o STJ como também alguns tribunais de justiça estão reconhecendo que o defensor público ele não tem que continuar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é um ponto bastante importante e eu quero destacar o julgamento que ocorreu no dia 20 de junho de 2020, ou seja, faz pouco tempo. O Supremo, ele julgou a ADI, iniciou, na verdade, o julgamento da ADI 4636. E eu vou ler para vocês a decisão, é 20 de junho de 2020. Decisão. Os ministros, são 9 ministros aqui, Gilmar, Marco Aurélio, Fachin, Lewandowski, Rosa, Fux, Celso de Mello, Alexandre de Moraes e Barroso, 9 ministros, julgaram improcedente o pedido da ADI 4636, improcedente, para, então, dar interpretação, na verdade, dizer que não é inconstitucional o objeto da ação, que era o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.000, do Estatuto, que diz que a atividade da advocacia é exercida por defensores públicos e deram interpretação conforme a Constituição, declarando, olha que interessante, inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos defensores públicos na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, 9 ministros, eles estão julgando improcedente a ação para declarar
que a capacidade postulatória dos defensores públicos não decorre na inscrição dos defensores na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, na própria lógica da Lei Complementar 80 de 94 da Defensoria Pública, a capacidade postulatória dos defensores decorre da nomeação e posse no cargo público de defensor, e não da inscrição como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esta é uma conclusão que me parece não ter volta. Eu destaco que nesse dia, depois de 9 votos, houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, com 9 votos formados pela maioria, né? Eu tenho feito alguma crítica a pedido de vista, quando você já tem uma maioria formada pelo mérito do julgamento da ação, porque isso só atrasa. Claro que os ministros podem mudar de posição quando vem uma posição nova, trazida por um eventual voto vista, mas às vezes essa devolução de um tema tão importante leva anos, e isso tem gerado complicações aí para concretização. E por fim, dentro desta noção, eu tenho visto um avanço e tenho compartilhado e divulgado a visão de atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Só para concluir, depois de 29 minutos, me peço desculpas, Sérgio, mas concluindo, esta proposta é de um defensor público do Amazonas, o Maurílio Casas Maia. Ele sustenta que a Defensoria Pública deve também exercer este papel ou ser vista como custos vulneráveis. E a noção de custos vulneráveis não é apenas a vulnerabilidade econômica que se deve observar para a atuação da Defensoria Pública, mas vulnerabilidade que extrapola a vulnerabilidade econômica. Eu destaco aqui um voto do ministro Herman Benjamin. Susan conhece Dr. Herman Benjamin, um outro grande mestre que influenciou nós aqui em nossos estudos. Herman Benjamin fala em hipervulnerabilidade, ou seja, a atuação da defensoria não só para aqueles que são vulneráveis econômicos, mas também aqueles que são socialmente estigmatizados ou excluídos, como crianças, idosos, gerações futuras, pessoas com deficiência, etc. Então, portanto, eu tenho visto em toda esta evolução a necessidade, sim, de se ter a atuação da Defensoria Pública como um contraponto à atuação do Ministério Público. Veja, enquanto o Ministério Público ele atua de um lado, me parece que devemos evoluir a visão da Defensoria Pública, não apenas dessa visão individualizada, mas a atuação dela como uma meta-garantia e atuação em paridade com o Ministério Público. Isto para se equilibrar a ideia de paridade de armas e portanto, não manter a lógica autoritária pró-acusação. Então, é neste contexto de toda a evolução que eu quero chegar. A evolução da Defensoria Pública, depois de todas essas reformas constitucionais, para que ela atue ao lado do Ministério Público. Enquanto o Ministério Público ele é o fiscal da ordem jurídica, ou o fiscal da lei, como se dizia antes do CPC 2015, que se tenha a Defensoria como custos vulneráveis, para fazer um contraponto à atuação do Ministério Público. Só assim, me parece, a gente vai, de vez, consagrar o objetivo do Constituinte Reformador em colocar a Defensoria Pública numa atuação isolada como uma verdadeira função essencial à Justiça. E com isso, chegando em 31 minutos, eu agradeço a oportunidade de estar falando neste congresso extraordinário, palestrantes de 17 países, parabenizando ao desembargador, professor, meu amigo Sérgio Torres, pela excelência deste evento, que certamente é um marco para a história dos eventos do nosso país e do mundo. Um evento num momento tão delicado que é o momento da pandemia. Muito obrigado e espero ter contribuído. Meu caríssimo Pedro, nós aqui agradecemos. Eu queria deixar você ficar falando ainda, tinha perguntas aqui formuladas e tudo, mas realmente nós temos esse tight schedule por causa do horário, então nós não vamos poder entrar nas perguntas, mas eu quero agradecer, Pedro, fantástica exposição, muito clara, defendendo os defensores. Eu sou também um grande admirador da Defensoria Pública, tenho um ex-orientando meu que é defensor público federal,
né, o Ricardo Russell, que está assistindo, né, já elogiou várias vezes, e realmente uma instituição tão importante, absolutamente imprescindível, se nós estamos falando em acesso à justiça. Obrigado, Pedro, então, muito obrigado. Nós vamos ter que continuar sem perguntas agora, fica para uma outra oportunidade, mas valeu. Passou o tempinho, mas valeu a pena. Está perdoado, com essa qualidade, perdoado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Pronto.